meus queridos alunos, eu sou o professor Toki, estou de volta aqui para nós termos então uma retomada de conteúdos. Antes, lembrando, não esqueçam de registrar o seu trabalho, fazer o seu trabalho no Classroom, as atividades obrigatórias, tá? Isso vai validar a sua presença de sala de aula, tá? Entrando aqui com respeito à nossa aula, relembrando a aula 38 que nós tivemos anteriormente, nós trabalhamos a questão da animação e seu surgimento. Nós vimos como foi o processo de um desenho ser sem movimento e de repente ganhar movimento, tá? E nós vimos também a evolução da animação, como foi que então os processos, os mecanismos foram utilizados para poder animar uma determinada imagem. E a animação no Brasil, como o Brasil estava nesse contexto. Aí a criação do stop motion, como foi o processo de utilização de determinados objetos que nós buscamos dar vida a eles, tá? Através de vários tipos de objetos com materialidade diferente, uma massa ou então até papel ou qualquer outro tipo de material, bonecos. E no fim, nós vimos também como produzir o seu próprio stop motion. Quando eu mostrei aquelas imagens para vocês, os 3 fotogramas, né, como que você poderia construir o seu objeto, o seu stop motion, tá? Agora, eu gostaria que nós pudéssemos, entrando no nosso assunto, eu não poderia jamais deixar de, dentro dos nossos tópicos, falar sobre imagem, tá? Ela é muito importante na história, tanto da animação como do cinema, tá? E também nós vamos ver a história do cinema e a imagem em movimento, tá? Então, iniciando nossa discussão aqui, uma das mais antigas definições de imagem dada por Platão esclarece-nos: chamo imagens, em primeiro lugar, as sombras, em seguida, aos reflexos nas águas ou à superfície dos copos opacos, polidos e brilhantes, e todas as representações deste gênero. Então, para Platão, um grande filósofo da história da humanidade, ele via a imagem como um processo em que ela estava durante a nossa vida, no nosso cotidiano, tá? Então, essa imagem estando no nosso cotidiano, ela precisa estar, então, está em todos os lugares, tá? Então, para Platão, ele via isso. E a gente, na verdade, se você olhar no nosso cotidiano, nós somos feitos por imagem, né? A imagem está todos os dias na nossa vida. E, de fato, uma primeira abordagem, o que haverá de comum entre um desenho de uma criança, um filme, isso aqui é uma pergunta, uma pintura rupestre ou impressionista, grafites, cartazes, uma imagem mental, uma imagem de marca, falar por imagens e por aí afora. Que relação a imagem está em todos esses tipos de formas de produzi-las, tá? Então, o mais notável nisso tudo é que, apesar da diversidade dos significados dessa palavra, compreendemos-la. Imaginária ou concreta, a imagem passa por alguém que a produz ou a conhece. Isso quer dizer que nós produzimos a imagem e quando nós produzimos a imagem, nós a conhecemos. Quando você coloca uma imagem no Facebook, você não colocou por acaso, você conhece aquela imagem. Quando você faz um desenho, você não faz por acaso, você conhece aquele desenho, você conhece aquela imagem. Isso que é interessante nós observarmos no nosso cotidiano e na história da humanidade, o homem, ele sempre buscou essa imagem. E o interessante é que já na pré-história o homem trabalhava a imagem como diferentes significados. Nós podemos pensar a imagem hoje de uma maneira e o homem pré-histórico pode pensar a imagem de uma outra maneira, mas ambas são imagens. O processo é que é diferente. Na arte rupestre, por exemplo, a imagem tinha uma importância mística, né? Acreditava-se que ao pintar esses animais nas paredes das cavernas, se teria poder sobre o animal, né? Então, é muito interessante como o homem da caverna na época pensava sobre a imagem, né? Mas também os gregos pensavam as imagens de uma maneira muito mais abrangente, trabalhando a questão da beleza. Ela era muito próxima da produção da imagem. Então, as esculturas gregas eram extremamente belas. Então, a imagem ali tinha a questão ligada à beleza. E nós podemos trazer também ainda para nossa própria atualidade. Eu trouxe uma xilogravura que eu amo muito, de Oswald Guild, que é um trabalho maravilhoso, que nós podemos pensar que a imagem ela não é produzida apenas numa pintura, ela não é produzida apenas com uma escultura, que a escultura também é uma imagem, mas também ela pode ser feita de diferentes materiais, como, por exemplo, a madeira, tá? Então,
É interessante também observarmos que a imagem também pode ser uma pintura, então há diferentes categorias com respeito à imagem. A gente trouxe aqui a da Mona Lisa com toda a técnica de Leonardo da Vinci, que produz um caráter enigmático no personagem, né? A Mona Lisa, com esse olhar dela ambíguo, quer dizer, dá dois sentidos, um momento parece que ela está te observando, outro momento ela está tirando algo de você. É muito interessante de observarmos que era feito com o esfumato que o Leonardo da Vinci dominava muito bem. Nós podemos ver também que na atualidade as imagens também têm muitos mais sentidos que se possa imaginar, tá? Aqui eu trouxe duas animações dos Minions e também do Naruto, que vocês conhecem muito essas animações, tá? E elas agora ganham movimento, então é interessante nós observarmos que a imagem hoje ela transcendeu, ela cresceu, ela se superou, agora nós podemos ver a imagem se movimentando, tá? Agora, já que nós falamos sobre imagem e tudo mais, essa paixão que nós temos por imagem, eu fiz um quiz aqui que eu quero que vocês agora possam me responder. Para o filósofo Platão, que nós falamos no início aqui, a imagem é somente feita por meio da pintura? Somente produzida, a letra B, somente produzida através da gravura? Ou as sombras ou até mesmo os reflexos nas águas são imagem? Então, uma dessas opções são corretas e eu vou dar um tempo para vocês, então, escolherem a opção correta. Beleza, meus queridos? Agora nós voltando aqui para a nossa pergunta, então, vamos ver então qual é a resposta correta, tá? Então, seria a resposta a letra C. As sombras ou até mesmo os reflexos nas águas são imagens, para Platão, tá? Então, para ele, tudo era imagem, ela não estava presa a uma única coisa, tá bom? Voltando aqui para a questão da história do cinema, então, que nós vamos ver, a história do cinema faz parte de uma história mais ampla, que engloba não apenas a história das práticas de produção de imagens, mas também dos divertimentos populares, dos instrumentos ópticos e das pesquisas com imagens fotográficas. Então, o cinema, ele não vai surgir simplesmente de uma única ideia, que eu cheguei aqui e tive a ideia do cinema. Não. O cinema ele vai surgir a partir de um processo de transformações tecnológicas e científicas. São experimentações que possibilitaram e se juntaram com respeito ao entretenimento. E esses entretenimentos que a população procurava naquela época. Tá? Então, eles vão servir como instrumento de entretenimento também. Tá? E o cinema ele tem sua origem também em práticas de representação visual pictórica, tais como os panoramas e os dioramas, bem como nos brinquedos ópticos do século XIX,
como o taumatrópio, de 1825, o fenaquitiscópio, de 1832, e o zootrópio, tá, de 1833. Tá? Então, esses objetos são muito importantes para a questão da história da produção cinematográfica. Tá? E a gente vai ver aqui o seguinte, que ela começa com a câmera escura, por exemplo, uma das experimentações que já desde o período de Da Vinci já se faziam esses experimentos. A câmera escura foi um equipamento vastamente usado, principalmente no século XV e XVIII. O aparelho consiste basicamente em uma caixa vedada em todos os lados que a luz não consiga entrar. Então, eram experimentações com a luz que faziam com que essa caixa pudesse projetar imagem através de um orifício. Vamos ver mais detalhe aqui, tá? Um dos lados existe um pequeno furo por onde a luz é captada do exterior e projetada na parte interna da caixa. Inicialmente, esse sistema de projeção rudimentar foi utilizado para estudos de astronomia, física, arte e outros. Essa caixa, que era a câmera escura, ela era utilizada muito para entretenimentos. Essas projeções de imagem eram feitas dentro de salas, não só também no período de Da Vinci, que se usava para projetar imagens em determinada base, ou na parede, por exemplo, para se fazer, Da Vinci fazia em páginas, né? E para se fazer determinadas imagens nesses trabalhos. Mas também ela é usada para entretenimento para frente. Tá? E esses entretenimentos, então, eles eram... ela se tornou muito utilizada para esse fim. Mas nós temos também outro objeto, que é a lanterna mágica, ou a lanterna do medo, que se chamava esse objeto, né? A lanterna mágica era uma caixa com uma fonte de luz interna e um conjunto de lentes que ampliavam as ações da fonte de luz. Junto ao conjunto de lentes existia uma passa-vista, onde eram inseridas lâminas de vidro contendo os desenhos que seriam projetados. A lanterna mágica, assim, ela era incrível, porque ela atraiu muito o interesse da população para o místico, tentando as questões do escondido, do obscuro, coisas fantasmagóricas e tudo mais. Então, ela tinha uma atração muito forte, era usada por muitos que chamavam lanterneiros pela Europa, se conhecia muito, e eles sofisticaram ela de tal maneira que apareciam até imagens, como eu vou mostrar aqui para vocês um detalhe aqui, mais para frente. Geralmente as apresentações eram feitas em salas escuras com o uso de recursos que ocultavam o aparelho e tornavam o espetáculo mais realista. Então, ninguém via, na verdade, durante a apresentação dela, ninguém via ela exatamente. Então, isso também atraía muito o público, eles achavam que aquilo ali era uma coisa incrível, a projeção daquelas imagens naquele escuro. E junto mais com vários aparatos, fumaças e tudo mais, cortinas escuras, produzia um cenário perfeito para coisas obscuras que atraía a população. Isso aqui é um GIF que eu trouxe para a gente ver como é que eram, e essas imagens elas ganharam muito interesse do público, e esses movimentos, essas imagens, cada vez mais foram se sofisticando, tá? Mas nós temos também um outro, dentre eles, que é o zootrópio, tá? Entre os motivos que justificam o sucesso destes brinquedos estão a facilidade com que as animações podiam ser criadas e substituídas no aparelho, e o fato de ser o primeiro aparelho de animação a possibilitar a visualização do movimento por mais de uma pessoa. Então, ele aqui, eu vou até mostrar para vocês como que ele funcionava. Eram orifícios que eram feitos, os desenhos dentro, né? Eu posso mostrar aqui para vocês rapidinho. Lá dentro, ó, quando vocês olham, observam aquela imagem ali, ó, lá dentro tinha as imagens sequenciais, né? Essas imagens estavam diferentes uma da outra, que quando se olhava para esse orifício aqui, se percebia então a imagem de movimento quando era girada dessa forma. Então se percebia assim, como vai mostrar aqui para vocês, ó. E ele ganhou muita projeção, porque ele permitia não só que uma pessoa visse isso, mas várias pessoas vissem os movimentos que apareciam dentro dele, tá? Mas também nós temos um outro muito interessante, que é o taumatroscópio. Olha só que nome, né? Consistia em um disco de papelão com 2 cordões amarrados em sua extremidade, tendo uma imagem de cada lado. Quando o disco é girado,
em alta velocidade com auxílio de cordões, o espectador percebe as duas imagens fundidas em uma só. Esse aqui ele é muito fácil, inclusive, de ser feito, você pode fazer em casa ele, se quiser, sem problema nenhum. Tá? Olha só, o resultado, eu trouxe um aqui para vocês verem como é. Uma imagem é desenhada de um lado e outra imagem desenhada do outro, diferente da outra, para que possa haver uma interação. Mas como que nossos olhos conseguem observar isso? Tem até uns estudos na época, o efeito Pi, que chama, que se pensava que a nossa retina, ela produzia imagens separadas. Por exemplo, se eu vi uma imagem, essa imagem fica, e aí só a próxima que eu visse ia substituir a outra, mas precisava de 1 segundo de tempo entre uma imagem e outra. E aí eles achavam que esse objeto aqui ajudava exatamente a compreender como é que se funcionava isso na nossa retina, tá? Bem, e nós temos um outro brinquedo também muito interessante. O brinquedo consiste em 2 discos posicionados em uma frente, um em frente ao outro, possuindo o primeiro uma série de pequenas frestas que permitiam visualizar. No segundo, uma imagem posicionada em frente à fresta. Ao girar os 2 discos em uma determinada velocidade, o espectador percebia a interpolação das imagens do lado oposto em movimento contínuo. Esse aqui também é um objeto muito interessante de nós observarmos. Então, eram 2 discos, né, que tinham furos, que esses furos permitiam ver as imagens que estavam atrás deles. Nesse processo giratório, exatamente podia produzir esse efeito maravilhoso, mas ele não tinha uma narrativa, não construía uma narrativa nessa produção desse objeto, tá? Não tinha uma história, apenas imagens de camponeses ou questões do cotidiano da sociedade, soldados em guerra, coisas assim. Nada que pudesse se construir como narrativo, tá? Bem, vamos agora para o nosso quiz aqui, que nós vamos ver então por que o Zoetrope fez tanto sucesso quando foi criado. Aí temos a letra A, pela facilidade com que as animações podiam ser criadas e substituídas no aparelho. B, por o seu formato provocar muita curiosidade no público. C, por ser um aparelho fácil de manusear por qualquer pessoa. Bem, nós vimos aqui um pouquinho sobre ele, eu quero ver se vocês conseguiram assimilar essa questão.
Beleza? Então, voltando aqui, então, ao nosso quiz, tá? Por que o zootrópio fez tanto sucesso quando criado? Então, vamos ver se você acertou a opção. Isso, a letra A. Ele era muito fácil de ser trocadas as imagens que estavam dentro dele e principalmente também porque ele tinha essa questão de, além não só de substituir ele, tá? Mas também essa impressão do nosso olhar sobre o aparelho, tá? A interação com outras pessoas também. Beleza, então voltando aqui sobre a imagem em movimento, então nós temos um outro aparelho, o cinematógrafo, tá? Esse aparelho é importantíssimo para a história do cinema, tá? Em 28 de dezembro, então, de 1895, os irmãos Lumière realizaram em Paris a famosa demonstração pública e paga de seu cinematógrafo, tá? Vamos ver, então, como é que era esse aparelho? O aparelho consistia em um tipo de câmera fotográfica que captava várias imagens por segundo que posteriormente eram projetadas em um plano com a mesma velocidade em que foram projetadas. Esse aparelho, é interessante nós observarmos que quando ele podia produzir as imagens, ele fazia fotografia, então ele tem experimentação fotográfica, ele revelava a fotografia, quer dizer, você tinha o processo químico para poder revelar essa fotografia, ter acesso a ela, e ao mesmo tempo dele captar as imagens por segundo, ele também projetava essas imagens, as imagens já obtidas, também em sequência por segundo. Então era assim uma coisa incrível quando foi produzido na história do cinema. O que diferenciava este aparelho de tantos outros que foram criados na época era a possibilidade de captar imagens em uma película fotossensível, revelar as imagens e posteriormente projetá-las utilizando o mesmo equipamento. Então isso era uma grande evolução com respeito ao processo de construção de uma imagem em movimento, tá? Agora, de imagens de pessoas. Eu trouxe aqui 2 GIFs mostrando um pouco dessas experimentações, como é que elas eram, tá? Então, eles geralmente faziam essas primeiras experimentações com esse aparelho, colocando ele em uma determinada posição, pegando as pessoas que saíam, por exemplo, do trabalho, das fábricas e tudo, ou então, quando o trem saía da sua estação e tudo mais, então ficava sempre nesses focos e mostrava, então, imagens sequenciais. Vocês podem perceber, então, que há uma sensação de movimento, são imagens, são fotografias uma a uma, colocadas de uma vez só para ser visto e dar a sensação de movimento, mas a gente ainda percebe ainda essa questão desses movimentos ainda percebendo essas mudanças de movimento num no outro. Mas era um grande avanço para a tecnologia do cinema, tá? Então, nós vimos aqui essas questões são muito importantes do desenvolvimento do cinema e espero que tenhamos aprendido bastante com essas tecnologias e nos vemos na nossa próxima aula.